Olá, jovens, tudo bem? Eu sou Eide Souza, sou mediador de leitura daqui da Escola Estadual Professora Maria Araújo, da nossa biblioteca Nísia Floresta. E o nosso trabalho é desenvolver ou ajudar, nos ajudar aí nesse processo de leitura, criar um ritmo gostoso para a leitura, então, e compreender, principalmente compreender o que é que a gente está lendo. Então eu tenho mandado aí para vocês umas atividades, um roteiro falando sobre um pouco aí, como é que a gente pode ler, o que é que a gente precisa fazer antes de ler, pode ler qualquer coisa, não pode, o que é que a gente precisa entender naquela leitura. Por isso que sempre que vocês pegarem o questionário que eu mando para vocês, vocês vão ver que é sempre as mesmas perguntas. E são essas perguntas que fazem com que a gente compreenda melhor aquilo que a gente está lendo. Porque senão vai ser uma leitura enfim, não vai adiantar muita coisa, né? Claro que leitura sempre adianta, você cria um ritmo, cria um vocabulário bacana, né? Porque você aprende palavras novas, mas é bacana a gente saber falar sobre o que a gente está lendo. Poxa, eu peguei um livro ontem, esse livro fala assim, 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 tem tal personagem, foi escrito por tal pessoa, em tal ano. Então isso é muito importante a gente saber essas informações, né? Nos ajuda a entender o que era que aquele autor ou aquela autora, estava querendo dizer, em que época ele escreveu aquilo. Então, esse livro que eu mandei para vocês especificamente, ele foi escrito, por Luiz Fernando Veríssimo. O título desse livro dele é Comédia para se ler na escola. Turminha, esse livro é fantástico, tem várias crônicas, assim, cada uma melhor que a outra, que nos fazem rir e também nos fazem refletir sobre muitas coisas que a gente está passando. Algumas são um pouquinho mais sérias, outras, como essa que eu mandei para vocês, tem um cunho assim mais leve, mais divertido. Então, é muito bacana, assim, vale a pena se vocês puderem ler o livro inteiro, eu sugiro, indico mesmo. Eu estou de olho aí nas questões dos direitos autorais, então eu não vou mais mandar livros inteiros para vocês, porque eu vou ferir a ética, tanto das editoras quanto dos escritores, a não ser que seja, por exemplo, lá o livro impresso, lá da biblioteca, por exemplo, que aí eu posso emprestar para vocês, que em algum momento vocês vão me devolver aquele livro. Mas quando a gente está falando aqui da internet, compartilhar esses livros, então não seria tão ético dentro das questões dos direitos autorais, porque eu tenho esse livro, aí vou mandar para você, que você vai mandar para outros, tudo mais, e a gente não vai estar pagando os devidos direitos desse material. O livro que a gente comprou, não, ele já está com os direitos pagos e eu posso emprestar para quem eu quiser, e vai ser só um, vai ser cada um vai ler de uma por vez, um por vez. Mas nesse caso aqui não, quando eu mando para o grupo, todos do grupo têm acesso. Então isso não é bacana, visto que a literatura também é uma profissão, e como tal, ela precisa ser remunerada, precisa ser paga, tá certo? Então, sempre eu começo o roteiro de atividades para vocês, sugerindo, dando algumas sugestões. Nesse caso aqui eu passo para vocês 10 sugestões, para que vocês possam ler, adaptar essas sugestões para a realidade de vocês. Então, ter uma aproximação, ter uma amizade com o livro que vocês estão lendo, isso faz muita diferença, tá? Leiam esse roteiro de uma forma bacana, vejam, essa questão número 1 aqui, dá para eu adaptar na minha casa, essa 2 não dá tanto, então não vou fazer, certo? Mas é bacana para vocês entenderem, assim, como que ler também é um ritual, é uma rotina que a gente vai construindo na nossa casa, assim como quando a gente vai dormir, que sacode a cama, sacode o lençol, forra a cama direitinho, toma um banho, troca de roupa, a gente faz um ritual antes de dormir. E antes de ler também é bacana fazer esse ritual, não tão detalhado quanto a hora do dormir, mas também assim um ritual bacana no sentido de se acalmar, de sentar, de pegar o livro, ver qual é a página, ter o cuidado de marcar
a página que você lê para não se confundir na hora da leitura. Né? Então esse roteiro é muito massa, leiam por favor. E as questões eu começo então pedindo para vocês colocarem nome, turma e série. É importante demais isso, que é para eu saber quem é que está mandando esse material para mim, porque eu mando o material não mesmo necessariamente, mas eu mando esse material para os 3 turnos e todas as turmas, tá bom? Então é bacana vocês saberem, identificarem, né, colocar as questões, o nome, turma, série, tá bom? Vamos lá, então a primeira questão diz assim: quem escreveu este livro, ou seja, o nome do autor, né? Eu acabei de falar para vocês que é do Luiz Fernando Veríssimo, né? Algumas pessoas colocaram aqui outros nomes, não sei como chegaram a essa conclusão, mas o autor está lá na capa, né? Bem claro, lá na capa, chamado Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, não, deixa eu... E aqui depois eu volto lá. Quem ilustrou esse livro? Veja só, turminha, ilustração é uma complementação visual, né? Um desenho que o autor ou o ilustrador pode fazer a partir daquela obra, a partir daquele texto, daquela poesia, crônica, enfim, não importa que tipo de texto é, mas é um complemento visual, é um desenho, às vezes são até marcas de tintas assim que o ilustrador coloca, mas ele está simbolizando ali alguma coisa que aquele texto está falando. Tá? Então, nesse livro, nesse trabalho específico que eu mandei para vocês, não tem ilustração. Tem a capa, que tem desenhos, mas não é isso. A ilustração ela fica dentro do livro, do miolo, tá junto com o texto. Nesse caso aqui, não tem. Mas eu já vi que tem outros livros ou outros trabalhos do Luiz Fernando Veríssimo que estão acompanhados com ilustrações, certo? Mas nesse aqui especificamente, essa crônica do livro Comédias para se ler na escola, que são várias crônicas, eu só escolhi uma para vocês, tá certo? Essa especificamente não tem ilustração. Questão número 3. Qual foi a editora, qual o ano e qual a edição deste livro? Veja só, turminha, esse livro especificamente, ele foi feito em 2001, ou essa edição é de 2001, né? Possa ser que ele tenha lançado novamente esse livro, aí a gente vai contar como segunda, terceira, enfim, a edição. Mas essa daqui que eu mandei para vocês é de 2001 e foi feito pela editora Objetiva. Qual a importância de eu saber disso? Porque muitas vezes, por exemplo, só um exemplo, ele fez essa em 2001 e digamos que ele fez outra em 2005. E na de 2005 ele resolveu tirar duas crônicas e tirou exatamente essa que eu mandei para vocês. Então você vai procurar e vai dizer, mas Wade, ó, nessa edição aqui não tem a crônica que o senhor me mandou. Vou dizer, mas a que eu mandei para você foi a edição de 2001. Não, então pode acontecer o contrário, né? De 2001 ter, sei lá, 50 crônicas, né? De 2005 ter 60. Né? Ele resolveu colocar lá mais 10 crônicas. Ou pode fazer diferente, pode ler o texto e dizer, essas palavras aqui eu modifiquei, que foi o que eu fiz, por exemplo, com o meu livro, O Circo de Poesias. Né? Essa daqui é a primeira edição, deixa eu procurar aqui a segunda edição. Então, olha só, na primeira edição, né, ela está até um pouco sujinha, porque a primeira foi feita em 2008. Né? Nessa primeira edição aqui, eu coloquei... ela foi feita em 2008. Nessa daqui, ela foi feita em 2000 e... Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus, cadê? 2018. Né? Então, olha só. Quase 10 anos depois eu fiz essa, 10 anos depois, né, eu fiz essa edição aqui. Vocês verem que a capa, né, ela tá diferente, ela é parecida, mas tá diferente, tem uma cor renovada, né, e dentro eu coloco que é segunda edição, certo? Então olha só, aqui a gente vai ver. Quando a gente abre o livro, uma das primeiras páginas a gente vai encontrar aqui a ficha catalográfica. Nessa ficha catalográfica você vai encontrar o nome do autor, vai encontrar o nome, o título do livro, né, o nome do livro, vai encontrar a edição, olha só aqui, segunda edição. Quando é a primeira, a gente não encontra isso. Certo? Eles geralmente não dizem nada, mas a partir da segunda eles colocam a segunda, a oitava, a décima, a terceira, enfim. Né? Então foi impresso aqui em Natal
pelo autor, né, se foi impresso por mim, mas se tivesse sido uma editora, estaria aqui o nome, sei lá, Objetiva, como é o caso de Luiz Fernando Veríssimo, e tem o ano também. Então, às vezes, essa informação vai estar na capa, às vezes vai estar somente aqui na ficha catalográfica. Mas, geralmente, na capa você vai encontrar o nome, né, o título da obra, o nome do livro e o autor. E quando tem edição, editora, desculpa, vai colocar aqui na editora, vai colocar o nome da editora embaixo. Eu vou mostrar para vocês esse aqui do Mário Sérgio Cortella, né, onde ele coloca aqui, ó, o nome da editora, né, no caso Planeta, e aqui do lado ele vai colocar que é a 8ª edição, é a 8ª vez que ele faz esse livro. Possa ser que nas edições anteriores tenham coisas diferentes, e nessa edição aqui ele resolveu modificar alguma coisa, certo? Pode ser, não é sempre que isso acontece. No meu caso, sim, no meu caso eu modifiquei, eu acrescentei mais um bloco, quando eu fiz a 2ª edição, tem um bloco novo, então quem comprou esse livro aqui, se eu disser assim, ó, vai lá na 1ª edição, ele vai encontrar coisas, na 2ª edição ele vai encontrar coisas que ele não vai encontrar na 1ª, inclusive muitas palavras que eu utilizei aqui, eu acabei modificando, porque eu, enfim, 10 anos eu modifiquei, né, bastante os meus pensamentos, certo? Então, turminha, é isso. Esse livro deixa eu só ver aqui quais são as próximas questões. Então, a gente já falou aqui que o livro não tem ilustração, já falou do ano, da editora, e pergunta assim, qual o estilo de texto? Veja só, eu cancelei essa questão, né? Eu anulei essa questão. Por quê? Porque eu não coloquei aqui o estilo de texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é crônica. Muita gente marcou conto, é o que mais se aproxima da crônica, né? Mas não é. E principalmente porque nesse texto do Luiz Fernando Veríssimo, ele começa falando assim, o conto de terror que eu estou fazendo, tal, 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 mas na verdade ele só cita essa palavra, né, mas isso não é um conto, é uma crônica, né, depois os professores de língua portuguesa de vocês podem explicar isso com mais propriedade, né, mas a diferença é que a crônica geralmente ela é menor, né, ela é um fato, ele pega um conflito ali, vai fazer a gente pensar naquele conflito de alguma forma, né? E é um conflito curto, onde tem pouquíssimas personagens. Nesse caso aqui a gente só vê 3 personagens, que é o narrador e o casal de idosos, né? E qual é o conflito gerador ali? É o ronco, né? Eles querem, a idosa, né? A senhora quer mostrar para o marido que ele passa a noite roncando. E no final o que é que acontece? Ela descobre que ela também ronca. Mas tem um segredo. Quando ela grava os dois dormindo, aparece uma terceira voz, né? Aparece uma voz em cima dos roncos, dos 2 roncos. De quem será essa voz? Né? E o texto não deixa claro. Por quê? Porque é uma outra característica da crônica, que difere do conto. O conto ele tem começo, meio e fim, e a crônica não. Você vê que a crônica ela já começa ali no meio, você não sabe o que é que ele estava fazendo, mas ele diz, estou escrevendo um conto de terror tal. Aliás, estou escrevendo, ele fala alguma coisa e bota lá que, tá, né, que tem um conto de terror tudo mais, que está pensando nisso, mas ele o texto não diz o que era que ele estava fazendo antes, não diz também o que era que ele estava fazendo depois disso. Né? Assim como ele para exatamente no meio da questão do ronco. Né? Descobrem que os dois idosos estão roncando, que tem aquela terceira voz que aparece, mas na verdade são 2 vozes que aparecem, né, na gravação, e ele para por aí, né? Ele diz, acho que você não está preparado para saber o que é que vem depois, de quem são essas vozes. Aí ele, ó, corta aquilo. Num conto isso não iria acontecer, né? No conto ele iria mostrar o que era que estava acontecendo, de quem eram aquelas vozes, por que elas apareceram, aí para depois encerrar. Porque no conto, como eu falei, mostra o começo, o meio e o fim das coisas. Numa crônica, não. Certo? Então, nesse caso de Luiz Fernando Veríssimo, é uma crônica. Certo? Quem colocou conto é o que mais se aproxima, obviamente, mas é como eu falei. Então, eu anulei essa questão aqui por esse motivo, tá bom? A questão 5, essa história tem personagens? Sim, nós já vimos que tem 3 personagens. O narrador,
que não deixa claro se é um homem ou se é uma mulher, né? Pode ser também uma narradora, né? Que isso também difere do conto, né? O conto ele deixa bem claro quem é que está narrando, se é um homem ou se é uma mulher. É, sim, então tem o narrador ou narradora, né, e o casal de idosos, que inclusive eles têm diálogos, esses dois idosos. Né? E questão 6. Qual o nome da personagem principal, caso tenha? Bom, como eu falei, eles chamam narrador e casal de idosos. Ele não dá nome a nenhuma das três personagens. Né? Diz que tem um senhor, né? Uma senhora, um idoso e uma idosa, como ele fala, e o próprio narrador que está contando aquela história. 7, questão 7. Cite três características da personagem principal. Bom, a personagem principal aqui é o narrador. Né? Ele está narrando aquela história ali que ele viu. Né? Então, ou que ele está criando. Lembre, ele no começo ele disse que estava fazendo o quê? Um conto de terror. Então ele está meio que criando aquela história. Bom, a gente já viu assim, se a gente for colocar uma das características, não tem características claras dessa personagem principal, né? Mas a gente pode ver que é uma personagem que gosta de escrever, né? Uma vez que ele está escrevendo um conto, a gente vê que ele gosta de mexer com o psicológico, ele está fazendo um conto de terror, né? A gente vê que ele tem uma criatividade muito boa, porque ele começa a falar de um casal de idosos que um ronca e o outro não consegue dormir, aí a outra bota o gravador para gravá-los durante a noite, descobre que os dois roncam, mas que na verdade por trás do ronco tem uma voz que fala alguma coisa. Então a gente tem essas características aí do personagem principal. Mas os outros personagens não têm. A gente sabe, por exemplo, que é um casal de idosos, isso é uma característica. A gente sabe que os dois roncam, isso é outra característica. A gente sabe que um é mais teimoso que o outro, porque o outro está lá dizendo, não, você que ronca, eu não consigo dormir à noite por causa de você e tal. Até que o outro diz, ah, tá vendo? Você também ronca por causa da gravação. Né? Então a gente vê que um é mais calmo, o outro é mais irritado e tal. Então isso são características desses personagens secundários. 8. Cite três frases do livro que você gostou muito. Então, olha só, por ser uma crônica, não tem muitas palavras, muitas frases rebuscadas, assim, que a gente cria, como a gente diz nos contos, por exemplo, que tem muito frase de efeito, né? Aquelas frases que marcam, dizem, isso aqui é bacana. Né? Geralmente não se tem muito isso na crônica, porque a crônica ela é mais dura, é mais seca, né? Um fato, assim, uma coisa mais descritiva, no sentido assim, do que está acontecendo ali naquele momento. Mas eu gostei aqui que uma aluna disse assim, eu deveria gravar seu ronco para você se convencer. Tipo assim, eu vou gravar isso para você ver que eu não estou mentindo. Né? Então isso aqui é uma frase que ela disse que mexeu aqui comigo. Ela disse, eu vou gravar para você. Né? Tipo, eu vou precisar fazer isso para você acreditar em mim. Né? Então tem várias frases nesse sentido assim que dá para a gente, né, tirar um pouco assim de uma ideia bacana. Questão 9. Em que local essa história se passa? Veja só, o local ele é muito amplo. Ele pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma casa. Né? Nesse caso aqui ele está passando aonde? Em uma casa. Né? Os senhores estão numa casa, né? O casal de idosos estão numa casa e o narrador também está numa casa. Né? Ou pelo menos está em algum local daquela casa, né? Já que ele está escrevendo. Mas ele não deixa claro em nenhum momento qual é o local que eles estão. E os idosos eles podem estar conversando no próprio quarto, né? Já que é um diálogo que eles estão tendo ali. Mas é uma casa, está em algum local da casa. Eles poderiam, de repente, poderia estar falando assim, isso se passou em uma praia, tal, se passou em São Paulo, se passou em Natal, né? Mas não, ele não deixa esse local assim claro, né? A localização clara, mas ele diz que está passando em uma casa. Quando a gente lê, a gente identifica esse espaço. Questão 10. Faça um resumo da história que você acabou de ler. Bom, eu já fiz várias vezes aqui conversando com vocês o resumo da história. Né? Então não vou fazer de novo para o vídeo não ficar muito longo, mas leiam lá o texto e vocês vão ver, né, os dois casais, o casal de idosos conversando. Tá bom? E questão 11 deixa um recado para o autor. Então eu recebi aqui vários recados muito bacanas
para o autor, né, para Luiz Fernando Veríssimo. Seria muito bom mesmo. Né? Muitos a gente consegue ver assim que leu, que gostou, muitos dizendo que já tinham lido, né, coisas do Veríssimo antes desse material chegar, muitos dizendo assim que conheceu pessoas assim que já tinha lido nesse material. Mas é isso, turminha, espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias eu estou mandando mais material para vocês, tá certo? E a gente vai conversando, vai tendo esse diálogo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de leitura, manda para mim. Pode mandar aí pelo meu WhatsApp do privado, pode entrar nas minhas redes sociais. Geralmente eu uso mais o Instagram, né? Mas o WhatsApp dá super certo. Tá bom? Se você não tiver, pede a Suelen ou aos coordenadores que eles têm e entram em contato comigo, tá bom? Se não, quem tiver nos meus grupos, eu acho que vocês não estão, porque esse material é para o fundamental, né? O início do fundamental, acho que sexto e sétimo, tá certo? Mas podem entrar em contato comigo quando quiserem, ou podem mandar até mesmo pelo formulário. Quando for lá o formulário, manda lá embaixo, né? Na última questão você pode sugerir: professor, eu sugiro tal livro para a gente ler depois, certo? Lembrando que eu não posso mandar o livro inteiro, somente quando a gente retornar à biblioteca, lá o livro físico, impresso, aí a gente pode emprestar os livros que tem na biblioteca, tá certo? Antes disso eu só posso mandar trechos, a não ser que sejam livros que já tenham aí mais de 70 anos, que aí os direitos autorais já estão liberados, como é o caso de Shakespeare, Fernando Pessoa e outros livros que a gente pode pensar em trabalhar também, tá certo? Mas a ideia aqui é de incentivar a leitura. Leiam, leiam bastante, leiam de tudo, mas principalmente compreendam o que vocês estão lendo, tá bom? Então, ó, um cheirão para vocês e até a próxima semana.